Hoje nós vamos falar de vendas, vendas no varejo, vendas na pequena e média empresa. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a você. Até daqui a pouco. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Café Corporativo. Hoje aqui com Jacques Greenberg no canal 25. Jacques, muito obrigado por ter vindo ao café. Seja bem-vindo. Segunda vez aqui, né? Segunda vez. Eu que agradeço, Aguinaldo, estar aqui novamente contribuindo com conteúdo. E hoje falaremos de vendas, né, para o varejo, pequenas e médias empresas. É um assunto que nós dois gostamos bastante. Nos bastidores, sempre colocamos em pauta. É bacana que vendas é sempre um tema que a gente conclui que tem muita técnica, né? Tem muito o que aprender e o que se ensinar, mas existe uma diferença entre vendas B2B e B2C, né? Quer dizer, B2B é business to business, ou seja, a venda para uma outra empresa, e o B2C é para o consumidor. Existe uma grande diferença. E existe também a diferença entre a venda dentro da grande empresa e da pequena empresa. Faz sentido? Faz. As técnicas de vendas, elas precisam ser adaptadas para o estilo de venda de cada negócio. Tá? Não existe uma técnica que 100% dentro daquele escopo funcione para todos os estilos de negócios, né? Então, B2B costuma ser uma venda mais técnica. Sim. Geralmente você não conversa com um profissional que entende o que ele está comprando. Você fala com um profissional chamado comprador, que o que ele está buscando é o melhor negócio com o melhor preço, de acordo com a demanda de quem solicitou. Então é uma negociação um pouco mais fria, né? O comprador ele é muito racional. Então o vendedor, no caso do B2B, de empresa para empresa, ele precisa ter um cuidado diferenciado, com técnicas diferenciadas. Você tem que construir aquele caminho de uma outra maneira. De outra maneira. Muitas vezes, nem o relacionamento nesse momento funciona. Porque o comprador ele é profissional, ele analisa a parte técnica, a ficha técnica do que ele está comprando e o melhor preço. Sim. Já no mercado, por exemplo, o varejo, né, o vendedor, pensando numa grande empresa, uma grande varejista, o vendedor ele está restrito às normas da empresa, mas ele pode usar técnicas de persuasão para o cliente que entrou na loja, por exemplo, para não sair sem comprar. Ou seja, o que você está querendo dizer, o que você está me dizendo, é que a empresa tem um procedimento de venda, um script, mas que eu posso usar um pouquinho de talento aqui naquele script, é isso? Toda empresa deveria ter o seu processo de vendas bem formatado. Nem todas têm. Nem todas têm. Aliás, muitas não têm. Vamos dizer assim. Muitas Vamos não inverter têm. isso, Vamos né? A inverter. maioria não tem. A maioria não tem. Tá? Mas deveria ter para ter um controle e uma rentabilidade. Tá. Eu já vi empresas, antes de responder a pergunta, Aguinaldo, empresas que valorizam o vendedor que mais fatura. Né? Aquele prêmio, vamos lá, prêmio para o melhor vendedor. E uma dessas empresas acabou me contratando para uma consultoria e eu mostrei para a empresa que o vendedor número 1, que mais faturava, dava prejuízo. Porque ele vendia com uma margem de lucro negativa. E o segundo colocado, que faturava 72% do faturamento do primeiro, dava um lucro altíssimo, porque ele vendia sem desconto. Sempre que possível vendia no Pix e não no cartão de crédito, meia taxa, o dinheiro entra na hora. Então, uma das coisas que até nós estávamos conversando antes da gravação, o nosso trabalho como consultor, o meu e o seu, né, e principalmente você aí no segmento varejista, pequenos comércios, né, é muito importante criar esse processo, inclusive a parte de premiação. Porque essa ideia de premiar sempre o que fatura mais, para mim é coisa do passado. Hoje já tem muita empresa, né? A gente já volta já naquela pergunta que eu te fiz, mas hoje tem muita empresa que já não pensa mais em premiar o melhor vendedor, e sim a equipe como um todo, né? Premia o coletivo para que todos busquem juntos um mesmo objetivo, correto? Correto, e é um formato de uma premiação mensal que eu recomendo.
né? A premiação em equipe. Sim. Mas eu também acho importante uma premiação semanal. O mês ele é muito longo na cabeça de um vendedor. E é por isso que nos últimos 3, 4 dias você não consegue falar com o vendedor, porque tem que bater meta. Se você tem uma premiação semanal, toda quinta, sexta e sábado é período de vender. E a empresa acaba vendendo mais porque ela tem 4... No mês, ela tem 4 semanas. Ela tem 4 quintas, sextas e sábados, né? É isso daí. E como premiar? Não é quem faturou mais, não é o melhor vendedor. São todos os vendedores que forem melhores do que eles foram na semana anterior. Ou seja, a meta individual. Meta individual. De acordo com uma superação própria, né? Superação própria. Por exemplo, a empresa quer crescer 4% no mês, exemplo. 1% por semana. Você coloca uma margem de 1,5% para dar uma margem de erro, 2% de crescimento na semana. Todos os vendedores que faturar 2% a mais do que faturou na mesma semana do mês anterior, daí você compara com o mês anterior, na verdade, né? 2% do que na mesma semana do mês anterior, aquele vendedor ele ganha uma premiação proporcional ao seu faturamento. Então, quem fatura mais ganha um prêmio maior, quem fatura menos ganha um prêmio menor, mas todos podem ganhar. E se todos crescerem na semana 2%, a empresa no mês cresce 8%. Isso faz muito sentido. Eu falava recentemente, inclusive com um cliente, que ele reclamava do vendedor que menos vendia. E eu estava mostrando para ele que esse vendedor que menos vendia estava em crescimento. Ah, mas o outro vende 10, esse aqui vende 5, significa que 5 está na rua. Não necessariamente. Não, principalmente quando se fala de uma loja física, varejo, onde depende do cliente entrar. Então essa venda ela é distribuída também, né? Mas vamos voltar a falar do talento. Vamos lá. Talento. O que acontece é que muitas vezes o vendedor ele vende porque ele tem talento. É o tapinha nas costas. Será que isso é sustentável? Eu consigo replicar esse talento? Então, o que eu digo é assim, um médico, um advogado, ele pode ser talentoso, ter estudado na melhor universidade, mas se ele não continuar se profissionalizando, ele fica ultrapassado. Em vendas não é diferente. Novas técnicas surgem, os consumidores se adaptam e os vendedores precisam acompanhar essas mudanças do mercado e dos clientes. Então o talento ele é sim muito importante. O vendedor ele é um ator, ele faz uma representação no ato da venda. Ele precisa encantar o cliente, fazer o cliente bater palmas depois do atendimento, depois de comprar. Mas se ele não tiver técnicas de vendas, técnicas atuais, ele pode ficar ultrapassado tendo o maior talento da empresa, sendo o maior talento daquela empresa. E eu já vi isso acontecer. Então, o talento é importante na hora da contratação, avaliar talento, é importante manter os talentos na sua empresa, mas sempre trazendo novas técnicas e conhecimento para todos da equipe. E quando eu falo de técnicas em vendas, uma das coisas que eu sempre coloco é assim, a mesma técnica não funciona para todos os clientes. Os clientes são únicos, eles têm perfis diferentes. Então, por exemplo, comigo, se você usar uma técnica persuasiva, mediatista, escassez, eu não compro. Eu falo, se está acabando, então deixa para o próximo que ele precisa mais do que eu. Tá? A decisão imediata contigo não rola. Não rola. Tá? Eu sou emocional, mas eu não tenho uma decisão imediata. Tá? Dentro do DISC, né? Sim. Eu sou I. Influência emocional. Então, para mim, assim, me oferece um café, bate um papo. Fica meu amigo? Fica meu amigo, eu compro e pago mais caro. Tá certo. Então, são técnicas diferentes. O bom vendedor, ele tem que aprender a avaliar o perfil dos seus clientes e a melhor técnica para aquele cliente. Muito bom, Jacques. Olha só, nós estamos falando com o Jacques Greenberg. Jacques, que é autor de mais de 20 livros, já escreveu muito a respeito desse tema, vendas. O Jacques é especializado, inclusive, nesse segmento, né, que são vendas. O Jacques trabalha com grandes empresas, mas trabalha também com pequenas e médias. Eu acho que isso é uma peculiaridade dele que me encanta, né? Me influenciei muito por você em determinados momentos e trago hoje o Jacques aqui para falar com você
que é nosso colega aqui de trabalho aqui em Jundiaí, ou no Brasil todo, né? Que o café vai já hoje para o Brasil todo. Falando nisso, você que está em casa, aproveite e acesse também o Café Corporativo no YouTube. Já aproveita, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, toca naquele sininho lá que é para poder ser avisado todas as vezes que tiver uma nova entrevista aqui no Café. Nós vamos fazer um intervalinho agora, Jax. Vamos ver aí o nosso patrocinador, o Edivaldo, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre vendas aqui com o Jax Greenberg. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer uma dica que é fundamental para imaginação, exercício cerebral e inclusive pode prevenir os avanços de doenças neurodegenerativas, que é a leitura. A leitura é muito se falada, né, na fase escolar, quando nós estamos sendo alfabetizados, mas isso é fundamental em qualquer fase da vida, inclusive na terceira idade. Já tem estudos que provam que retardam os avanços de doenças neurodegenerativas. Caso o idoso não tenha cognição preservada ou ainda mais não seja alfabetizado, ele ouvir a leitura faz com que ele tenha uma imaginação projetada naquele momento. É muito importante sempre estimular a leitura e a imaginação na terceira idade. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo aqui no segundo bloco. Legal de ver o nosso comercial, que é o nosso Café Esperto, é que o Edivaldo sempre vem com um assunto que tem a ver com entrevista. Parece que ele fica ali escondido ouvindo a gravação, né? Mas isso é muito bom porque o café traz conteúdo, inclusive aqui no intervalo comercial. Já que nós estávamos falando ao longo do primeiro bloco a respeito das técnicas de vendas, que elas mudam, né? Dependendo do produto, do cliente, até da localização da empresa faz sentido. Quer dizer, se a empresa é num determinado bairro, é uma forma de vender, se ela é em outro bairro, é isso mesmo? É isso mesmo. É muito importante não só de bairro, mas definir a persona, o público-alvo de cada empresa. Né? Por exemplo, pensando num shopping, né? Uma loja como a Chili Beans tem um cliente diferente de uma loja como Boticário, por exemplo, Sim. muitas vezes. Né? O atendimento da Chili Beans é um atendimento, inclusive, humanizado, que é algo que eu prego. Muito bacana, legal. descontraído, é o estilo. Isso, né? atende realmente, né? No sentido da palavra, da etimologia, atender. Né? Exato. E é muito legal, e funcionários felizes, sorrindo. Sim. Você vai no Boticário, é um atendimento de qualidade, é um atendimento, na minha opinião, não tão humanizado, porque muitas vezes não pergunta nem seu nome, apesar de ser uma rede de franquia grande, mas é um atendimento mais técnico. Olha, esse produto te atende esse presente, te atende isso que você quer, não tem aquela empolgação da venda que muitas vezes faz com que o cliente queira consumir mais. Sim. Eu na Chili Beans, por exemplo, você vai lá, pega um óculos, ele já vem com relógio, já vem com outra coisa, você fala, uau, eu vim para comprar uma coisa e dá vontade de comprar 3. Isso. Né? Então, e às vezes acontece, isso que dá até medo, né, de passar em frente. Dá até medo. Né? Então Muito isso é uma legal. coisa muito legal e essa técnica, na minha opinião, ela pode ser adaptável para qualquer tipo de negócio. Desde que o seu público atenda aquelas expectativas, queira aquelas expectativas, né? Por exemplo, se eu atendo advogados, né, dia a dia no seu trabalho, horário comercial, talvez eu não possa ser tão informal como um atendimento Chili Beans. Então Porque eu preciso a persona adaptar. pede formalidade. A persona pede formalidade, é isso aí. Muito bom. Agora, falando em persona, e quando eu vou para o online? Porque agora na pandemia, muitos comerciantes, muitos varejistas foram para o online. Alguns já estavam preparados, outros tiveram que correr atrás. Mas e agora? Quem é essa persona? Uma vez que agora eu já vendo para todas as cidades, todos os lugares, eu já não... Tudo bem, eu concentro meus anúncios num determinado ponto, mas de uma certa forma aquela territorialidade mudou. E agora? Então, o que eu falo é o seguinte, o online, tá? O que muitas empresas, na minha visão, erram e pecam e não têm o resultado esperado, é porque eles acham assim, eu coloco um anúncio nas redes sociais, Google Ads,
e vai chover de vendas. E não é assim. Todo planejamento que você faz para uma venda offline presencial, ela deve ser feita no online. Inclusive a persona. Sim. Não é porque eu estou online que eu vou atender todos os tipos de clientes. Não. Porque qual é a linguagem? Por exemplo, loja de instrumentos musicais. Eu quero vender uma bateria. Né? Para quem que eu quero vender? Já que você é baterista. Tá? Para quem que eu quero vender uma bateria? Eu quero vender para um público como o Jax, que é empresário, consultor de empresas, e ele toca bateria como hobby. Eu não quero tocar numa banda, não quero aparecer. Sim. Né? Eu toco por mim, é o meu momento relax. Então, se eu quero buscar esse empresário, eu preciso fazer anúncios nas redes sociais com uma linguagem. Por exemplo, uma imagem de uma bateria com uma pessoa tocando, com uma camisa social, uma gravata aberta, manga dobrada, para mostrar o perfil. Então é um executivo tocando bateria. E dizendo o título, por exemplo, estressado, falta um hobby. Então eu vendo a bateria como um anti-estresse. Sim. Né? E não com o sonho de um adolescente que quer tocar bateria para tocar numa banda e chamar a atenção dos seus colegas. Sim. Cada anúncio, não é errado você ter dois público-alvo. Eu posso ter o adolescente, que quer uma banda, e posso ter o empresário como hobbyista, anti-estresse. Mas o anúncio tem que ter uma linguagem. Você não pode fazer um anúncio com a imagem da bateria e falar, compre uma bateria. Que você está vendendo preço, você não está vendendo algo a mais. Não tem o sonho, não tem identificação, eu não me coloco naquele lugar, É isso né? aí. É isso aí. É interessante, a gente mudou muita coisa, né? Sim. Agora do físico foi para o online. Será que eles voltam? Essa galera que foi para o online meio de sopetão, volta ou gostou de estar lá ou vai manter as duas coisas? Eu acho que mantém as duas. Tem o público que não comprava online e aprendeu na pandemia e continuará no online. Tá. Tem o público que comprou no online por necessidade e volta para o presencial. Tá. E tem o público que vai querer os dois. Ele vai numa loja, por exemplo, para conhecer o produto, mas pesquisar para comprar online no lugar mais barato. A loja, em algum momento, ela vai funcionar como showroom. Showroom. E esse momento as lojas precisam se preparar ainda mais para essas mudanças. Que eu vejo que muitas lojas não estão preparadas para isso. Uma loja, por exemplo, que eu admiro muito, é a Decathlon, de materiais esportivos, etc. Que é uma loja onde você quer comprar uma bicicleta, você anda com a bicicleta lá dentro. Você quer comprar uma raquete de tênis, você joga tênis, você degusta, né? Então ali o showroom, você vivencia aquilo que você vai comprar. Eu acredito muito nessa experiência do cliente. Que dá vontade de sair pedalando dali. Que dá vontade de sair pedalando. Você fala, inclusive você fala, eu quero essa bike, essa aqui, que eu andei. Que eu já experimentei. Não quero que você pegue outra lá dentro. Né? Então isso é uma coisa muito legal. Então as empresas, os pequenos comerciantes, estão percebendo a importância de investir num apoio, num suporte com um profissional qualificado. Inclusive, eu vejo empresas, até redes de franquias que já têm o apoio da franqueadora, mas que estão buscando consultores da região, que entende a região. Que entende o local. O local, isso é muito legal. Por exemplo, eu fiquei agora quase um ano em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, uma cidadezinha próxima de Criciúma. É outra realidade. Eu reaprendi, inclusive encerrando o contrato com a empresa que me contratou, eu consegui outras 4 empresas da região, pequenos comerciantes, porque eu aprendi a entender aquela cidade, aquela região. Em Campinas, por exemplo, Jundiaí, aqui é a região, né, de Grande Campinas, Indaiatuba, né, você é referência. Quando uma empresa me liga de Campinas e fala, estou precisando melhorar minhas vendas, alguma coisa, eu falo, olha, procura o Aguinaldo, porque ele é referência na região. Você tem que buscar um profissional da sua região ou que já tenha tido experiência e cases de sucesso na região onde aquela loja está localizada. Esse, para mim, é um dos grandes diferenciais e sucesso nas consultorias. E sabe o que é interessante disso que você está falando? Eu trabalhei por muitos anos numa rede franqueadora, você sabe disso, você já me acompanhava naquela época.
E todo o modelo de trabalho era criado numa determinada cidade, Sim. numa capital. Quando saía daquele mundo, o negócio já funcionava menos. Né? E às vezes as pessoas não tinham essa visão de que o hábito do consumo, do consumidor, do público é completamente diferente, não é verdade? É isso aí. Por exemplo, você pega uma rede de franquias, um anúncio no Rio Grande do Sul tem que ter um chimarrão. Mas se eu for para Salvador, Bahia e colocar um chimarrão, não vai vender. Mas é o comportamento de compra É o também. comportamento de compra. Eu estou só dando um Uhum. exemplo num anúncio, por exemplo, online. Sim. Né? Eu tenho que personalizar. Né? E o cliente, quando entra na loja, ele entra com outra, sabe, o baiano, né? Exemplo. Ele entra com mais calma, com mais tempo. Sim. Né? São Paulo, capital, o cara entra, quanto custa? Exato. Estou com pressa, o ônibus está passando. O hábito de compras é outro. O hábito de compras é A outro. confiança é outra, né? Se eu estou numa cidade, se eu estou lá em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, eu tenho uma determinada confiança em você. Se eu estou em São Paulo, no bairro de Jardins, eu tenho um outro. Se eu estou, inclusive, na Moca, é outra confiança. É outra confiança. Né? É uma desconfiança, vamos dizer assim, né? Faz sentido. Faz total sentido. E é por isso que é importante esse trabalho regional, local. Muito Né? bom. Pesquisa de concorrentes, cliente oculto. Sim. São coisas que muitas vezes o pequeno comerciante ele não percebe da importância desse trabalho. Ele nunca pediu para um amigo ligar na loja dele e se passar para um cliente para avaliar o atendimento. Né? E esse é o nosso trabalho como consultor também. E fazer... fundamental. É fundamental. Né? Nós, como consultor, você também, nós temos pessoas-chave para ir na loja, inclusive fisicamente, presencial, e fazer esse cliente oculto, avaliar para trazer relatórios. Então, esse é um trabalho diferenciado e muito legal. Mas, em resumo, o que eu quero falar é o seguinte, é um momento de transição, é um momento que muitos na pandemia que conseguiram manter um emprego, juntaram dinheiro, estão querendo gastar, estão voltando a sair, querem comprar novas roupas, querem consumir novos produtos, querem novidades. Então é muito importante essa visão, né, do visual merchandising, por exemplo, da loja, que a sua loja tem que voltar agora nessa retomada, tem que recomeçar agora o mês de setembro com uma cara nova. Você tem que mudar alguma coisa na sua vitrine, nas suas prateleiras, para que o seu cliente que vinha antes da pandemia, ele chegue e fale, uau, tem algo novo aqui, né? Que legal. As pessoas gostam dessas mudanças, as pessoas gostam de algo diferente. Se você continuar sendo o que você era antes da pandemia, né, pode ser que você esteja ultrapassado na visão dos seus clientes. E aquilo que deu certo um dia pode não dar certo mais. Com certeza. Jacques Greenberg, nós vamos encerrando aqui a entrevista com meu amigo Jacques. Infelizmente o tempo foi, né, Jacques? Mas passa muito rápido. Dá pra gente ficar a tarde inteira aqui conversando porque tem assunto. Jacques, obrigado por ter vindo ao café, tá? Eu que agradeço, muito obrigado e sucesso para você que está nos assistindo e boas vendas. Até daqui a pouco no Mais Cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Jacques Greenberg, que nós acabamos de fazer entrevista com ele, falando a respeito de venda para pequena e média empresa. Aliás, eu quero até chamar a atenção do pequeno e médio empresário. Uma curiosidade, o pequeno e médio empresário não tem tradição de treinar seus colaboradores. Por 3 motivos. Um, porque ele acha que não precisa, que ele mesmo treina. Outro motivo, ele acha que não pode pagar. E o terceiro motivo é porque ele acha que não faz sentido, que não vale a pena treinar, porque o cara muda tanto de emprego, né? Agora, o treinamento é fundamental. Se a pessoa trabalhar um dia na sua empresa, é importante que ela trabalhe um dia engajada e falando a sua linguagem. Quando você treina a sua equipe, você cria também uma cultura organizacional, de modo que as pessoas passam a permanecer mais tempo e, consequentemente, o treinamento vai sendo mais fácil dia a dia.
Porque cada vez que a pessoa permanece mais tempo na sua empresa, ela também influencia aqueles que chegam. E as pessoas que chegam entram mais rapidamente no perfil da sua empresa, no clima da sua empresa. E sobre essa questão de poder ou não poder pagar, tem um detalhe interessante. Se a gente fizesse a conta, se nós pudéssemos aqui fazer a conta e colocar no papel de quanto se gasta mensalmente com falta de treinamento, com os problemas oriundos da falta de treinamento, você vai perceber, meu amigo empresário, que treinar é barato. Mas fica só essa dica, você que está em casa, que assista o Café Corporativo. Semana que vem nós voltamos com outro programa e também acesse o nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Até lá!